Olá, alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós falaremos sobre o capítulo 6. Vamos falar sobre a descrição. Então, a descrição é uma sequência textual, portanto, não pode ser definida como um gênero textual com a função de decalcar, ou seja, de copiar a realidade e transpô-la para as palavras de forma clara e objetiva, explana mais detalhadamente algumas contextualizações metafóricas, típicas de uma narração bem fundamentada, tornando-as mais visuais. A descrição é, desse modo, conhecida como a fotografia por meio das palavras, ou seja, o que esse último período, principalmente, tem o objetivo de dizer, né? Tem objetivo não, consegue dizer que quando nós estamos especificando, né, algum objeto ou alguém, nós estamos fazendo na cabeça daquela pessoa que está nos ouvindo uma imagem. Então, por exemplo, quando você está lendo um livro, e aí tem algumas especificações, tem algumas características de algum personagem, você consegue imaginar aquele personagem, né. Quando o autor precisa criar uma imagem mais direta, a sinceridade da descrição acaba sendo a melhor maneira de pô-la no texto. Por isso, só descrever pode deixar o texto óbvio e chato. Em função disso, os textos descritivos, em sua maioria, acabam por usar algum aspecto narrativo para melhorar a imagem descrita. Ou seja, os textos descritivos muitas vezes vão aparecer, né, com aspectos narrativos. Então, quais são esses aspectos narrativos? Quais são os elementos que fazem parte de uma narração? O personagem, o enredo, o tempo, né, o lugar. Então, nós podemos ter ali uma história e ao mesmo tempo que nós temos aquela história, nós podemos ter também a descrição, ou seja, o ambiente pode estar sendo caracterizado, o personagem pode estar sendo caracterizado, certo? Nós temos a história e temos, ao mesmo tempo, muitas vezes, então, essa descrição. Porém, pensemos na descrição como um modelo de apoio, que serve para a narração, agilizando o seu processo comunicativo, ou para a dissertação, encaminhando bem uma ideia. A descrição é a forma mais direta de se escrever algo. Então, olha só, vamos observar esse texto abaixo. No trecho da obra Senhora, de José de Alencar, que é um escritor do romantismo. Exposto na sequência, observe a riqueza dos detalhes da cena descrita. Então, vamos observar aqui, gente, como que, através de tantos detalhes, é comum que o leitor acabe se sentindo familiarizado, né, com esse lugar. E porque nós vamos, é comum que as pessoas se sintam à vontade nos lugares que são familiares a elas, né, então é isso que, o texto também consegue fazer com a gente. Então vamos prestar atenção. É uma sala em quadro, toda ela de uma alvura deslumbrante que realça o azul celeste do tapete de riço recamado de estrelas e a bela cor de ouro das cortinas e do estofo dos móveis. A um lado, duas estatuetas de bronze dourado, representando o amor e a castidade, sustentam uma cúpula oval de forma ligeira, donde se desdobram até o pavimento bambolins de caça finíssima. Então, percebam aí a quantidade de adjetivos, né, de locuções adjetivas que nós temos. Por entre a diáfana limpidez dessas nuvens de linho, percebe-se um molde elegante. Então, olha só, nós temos aqui nuvens de linho, né? Então, de linho caracteriza nuvens, molde elegante. Então, nós temos aqui mais uma vez um adjetivo para molde, né? Então, ó, de uma cama de pau cetim, pudicamente envolta em seus véus nupciais e forrada por uma colcha de chamalote também cor de ouro. Do outro lado, há uma lareira, não de fogo, que o dispensa, né? Então, olha só, do outro lado existe uma lareira, não de fogo,
que o dispensa nosso ameno clima fluminense, ainda na maior força do inverno. Essa chaminé de mármore cor-de-rosa é meramente pretexto para o cantinho de conversação, pois que não podemos chamá-lo como os franceses, e aí temos, né, uma palavra francesa, não irei pronunciá-la. A bem dizer, a lareira não passa de uma jardineira, que esparze o aroma de suas flores em vez do brando calor do lume, por aquele círculo onde estão dispostas algumas poltronas baixas. Então, olha só como a gente consegue criar uma imagem, né? Ele vai localizando esses objetos, onde estão dispostas algumas poltronas baixas e derreadas, transição entre a cadeira e o leito. O aposento é iluminado por uma grande lâmpada de gás, cujo globo de cristal opaco filtra uma claridade serena e doce. Então, até a claridade, né, ela é caracterizada, é uma claridade que é serena e doce, que derrama-se sobre os objetos e os envolve como de um creme de luz. Ou seja, gente, através dessa sequência, nós conseguimos, de fato, criar uma imagem na nossa cabeça, certo? Então, o texto descritivo tem uma relação direta com essa possibilidade através, né, desses vocábulos que estão, então, caracterizando, né, esse lugar, caracterizando esses objetos, né? Então, nós temos ali claridade serena e doce, né? Até a claridade está sendo também caracterizada. Vamos falar agora, queridos, sobre a descrição subjetiva e objetiva. Então, nós temos a descrição, que pode ser ou subjetiva ou objetiva. A descrição subjetiva é aquela que descreve algo a partir das impressões. Será que as nossas impressões são sempre as mesmas? Não, claro que não. Então é por isso que aqui nós estamos diante de uma descrição subjetiva, né? Porque cada um vai ter os seus próprios pensamentos, o seu próprio posicionamento. Então, é aquela que descreve algo a partir das impressões pessoais do locutor, do texto, que é quem escreve. Observe uma descrição na obra de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz, que é um escritor português. Então, vejamos. Olha como esse texto, gente, tem essas impressões muito claras. Ficara sentada à mesa a ler o diário de notícias no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sutache, com largos botões de madrepérola. O cabelo louro, percebam, cabelo louro, ok. Até aqui nós temos um adjetivo que né, as pessoas podem muito comumente chegar a esse consenso, é um cabelo louro. Só que olha como esse texto é carregado de impressões pessoais. Cabelo louro com um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro. Então, olha só, o cabelo louro, que está um pouco desmanchado, e também tem um tom seco, por causa do calor do travesseiro. Enrolava-se torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito, a sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Com um cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha, e no movimento lento, o movimento é lento, e ao mesmo tempo o movimento também é suave, dos seus dedos. 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Então, será que se uma outra pessoa ou outras pessoas, né, fossem falar sobre essa mesma cena, será que elas falariam do mesmo jeito? Com certeza não, porque esse texto está carregado de impressões pessoais. Então, a gente tem aqui uma descrição que é bem subjetiva, ou seja, que vai sofrer variação a depender daquele que fala. Então, agora vamos falar sobre a descrição objetiva. É aquela que procura esmiuçar a forma concreta e física de algo a partir das características exatas e realísticas. Então, agora a gente já tem características mais exatas, né? E que tem uma relação com a verdade, com o consensual, com a verdade para mais pessoas, né? Ou seja, com aquilo que pode ser visto por muitos de uma maneira mais similar. Então, a descrição objetiva, por exemplo, quando eu digo parede branca, esse adjetivo branca, né, é algo mais consensual. Agora, se eu digo parede linda, aí o meu adjetivo linda, ele já é subjetivo, porque eu posso achar essa parede linda, e você pode dizer, nossa, não achei, né?
Então, a descrição objetiva é aquela que procura esmiuçar a forma concreta e física de algo a partir das características exatas e realísticas. Excluem-se, nesse caso, juízos de valor, impressões subjetivas, porque a impressão subjetiva ela, né, vai fazer parte, logicamente, da descrição subjetiva. Então, aqui, essas impressões subjetivas, elas têm que ficar bem fraquinhas, né? Enfim, tudo que possa fugir do modelo direto e claro da descrição. Como exemplo, veremos o trecho de uma notícia publicada no G1, no portal G1. Então, vamos analisar esse texto, essa notícia. Noivos cegos se casam e convidados ouvem descrição de detalhes por fone. Então, das flores à entrada da noiva, detalhes foram narrados por audiodescrição. Sentimos a mesma emoção de todo mundo, diz convidado em Santa Catarina. Um casal de deficientes visuais subiu ao altar no último domingo 19, em São Francisco do Sul, no norte catarinense, numa cerimônia diferente. Tanto os noivos quanto os convidados, muitos deles também cegos, tiveram auxílio de um recurso importante para quem não pode enxergar, a audiodescrição. Então, essa descrição que foi sendo feita através da voz, né? Dos detalhes da decoração à entrada da noiva, todas as emoções da cerimônia eram narradas aos participantes que usaram fones de ouvido. Lá vem a noiva. Então, percebam essa fala, né, que está entre aspas. É um modelo tomara que caia, com decote coração, corpo de renda, pedrarias delicadas bordadas, trançado nas costas com fita de cetim. Ela está muito bonita, diz a voz suave que chega aos receptores dos convidados. Então aqui, gente, percebam, né? Nós temos esse vestido, né? Que está sendo caracterizado, então, é um modelo tomara que caia, tem um decote coração, corpo de renda, pedrarias delicadas bordadas, trançado nas costas com fita de cetim. Ela está muito bonita, diz a voz suave que chega aos receptores dos convidados. Então percebam, gente, que como eu falei, a beleza é algo sim subjetivo, né? Então, por mais que aqui a gente tenha um exemplo de texto objetivo, é muito difícil nós termos 100% de objetividade, porque quando nós temos aqui informações sobre esse modelo, sim, nós temos algo mais objetivo. Agora, no finalzinho, né, esse bonita, a gente já passa a ter aí, né, um exemplo dentro desse parágrafo de um adjetivo que expressa uma subjetividade, beleza? Entretanto, o todo, né, o que predomina nesse parágrafo é sim uma descrição objetiva, beleza? Então, é o trabalho da audiodescritora Márcia Gaspari, ou Gaspari, que fez, né, pela primeira vez uma audiodescrição em um casamento em Santa Catarina. Olha que bonito que ela fala. A gente traduz as imagens em palavras, né? Então ela está traduzindo o que ela está vendo em palavras para que aqueles que não conseguem enxergar, né, para que eles consigam então imaginar, né? É bem interessante isso aqui. Então, gente, no caso do trecho da obra de Eça de Queiroz, o objetivo da descrição é tecer considerações subjetivas com impressões de emoções, ou seja, o texto de Eça de Queiroz foi o que nós lemos antes desse, tá? O objetivo da descrição é tecer considerações subjetivas com impressões de emoções, desejos, ou seja, tudo aquilo que se relaciona ao estético. Quanto à notícia que acabamos de ler, né? O objetivo é apresentar, descrever a situação como ela é na realidade. Então, percebam que nós temos ali, né, o texto descritivo, mas nós também temos o texto narrativo, né? Foi o que nós falamos no começo da aula. Por quê? Porque temos uma história que está sendo contada, e depois nós temos esse vestido, então, né, que vai sendo apresentado para nós, certo? Então, quanto à notícia, o objetivo é apresentar, descrever a situação como ela é na realidade. Em destaque, vemos uma situação de descrição, uma cerimônia realizada com o recurso de audiodescrição para deficientes visuais, em que se descreve com palavras todos os aspectos visuais da ocasião.
Nesse caso, o foco da descrição é o vestido da noiva. É um modelo tomara que caia, com decote de coração, corpo de renda, pedrarias delicadas bordadas, trançado nas costas com fita de cetim. Ela está muito bonita. Então, olha só, gente, uma vez que nós já falamos sobre o conceito de descrição, né, e também caracterizamos essa descrição, dizendo que ela pode ser subjetiva, pode ser objetiva, e vimos os exemplos, vamos falar um pouquinho sobre as marcas linguísticas da sequência descritiva. Então, olha só. Quanto aos aspectos linguísticos, a sequência descritiva apresenta verbos de estado. O que é um verbo de estado? Nós temos os verbos de ação, né, que é ser, perdão, nós temos os verbos de ação, que como o próprio nome já está dizendo, né, fazem referência a ações, então brincar, pular, estudar, e nós temos os verbos de estado, né? Exemplos: ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tá? Então, temos o tema título, adjetivação e figuras de linguagem, né, no texto abaixo. Observe a notícia da coluna de turismo da Folha de São Paulo. Então, olha só, miúda, Eslovênia é o terceiro país mais verde da Europa. Então, percebam, gente, prestem atenção principalmente nas palavras que estão aparecendo aí em azul, em verde, em vermelho, né? Então, olha só, miúda, né, Eslovênia é o terceiro país mais verde da Europa. Chegar à Eslovênia de avião apresenta de cara ao viajante uma das principais características desse país: a abundância de verde. O pequeno território esloveno, menor do que o estado de Sergipe, tem 57% de sua área coberta por florestas. É o terceiro país mais verde da Europa, atrás apenas das escandinavas Suécia e Finlândia. Dividido em regiões geográficas com características peculiares e muito preservadas, a Eslovênia é descrita muitas vezes como uma mini Nova Zelândia e é palco de inúmeras atrações para amantes de esportes e atividades ao ar livre. No coração da Europa Central, a Eslovênia faz fronteira com a Itália, a Áustria, a Hungria e a Croácia. Com essa última, no caso com a Croácia, né, compartilha uma estreita faixa de litoral banhado pelo cristalino mar Adriático. O jovem país é extremamente próspero e une harmoniosamente modernidade e tradição. Então, olha só, o que a gente está percebendo aqui? Que nesse texto há elementos de descrição que são bem característicos, né, que são bem recorrentes. Por se tratar de uma coluna de turismo, faz-se uso de verbos de estado, indicando situação de propriedade. Então, por exemplo, o que é, né, o que seria esse, quando o texto fala aqui, verbos de estado? Como eu já falei para vocês, né? Ser, estar, permanecer, ficar. Então, como nós temos aqui uma coluna de turismo, é importante, né? Faz-se uso de verbos de estado. E esses verbos estão indicando a situação de propriedade, né? Então, quando eu digo o país é rico, né? A gente tem aí esse né? Que é um verbo que indica estado, e rico, né? Que está caracterizando, então, esse país, né? Indicando a situação de prosperidade, nesse caso, né? Como eu falei. Então, faz-se uso de verbos de estado, indicando situação de propriedade, atitudes ou qualidades no presente ou no pretérito imperfeito. Então, nós temos aqui, né? Ele tem, ele é, ele faz, ele compartilha, verbos no presente. E o que é um verbo no pretérito imperfeito? Quando a gente tem, por exemplo, ele estudava, né? Uma ação que acontecia no passado, mas uma ação que era recorrente. O tema título, nesse caso, é Eslovênia, país que está sendo descrito, então, na coluna. A gente tem a presença de adjetivos, nessa classe gramatical é muito importante, principalmente no que se refere às características do país. Então, ó, miúda, peculiares, muito preservadas, jovem país, próspero, ou seja, essas palavras que estão, então, caracterizando esse país, né? Porque se é uma coluna de turismo, é necessário, é importante que essas caracterizações, né, essas características desse país sejam positivas, porque o objetivo é atrair, né, visitantes. Beleza. O último elemento de descrição utilizado é uma figura de linguagem. Então, figura de linguagem, né, o sentido conotativo, né? A gente tem metáfora, comparação, metonímia, personificação, assíndeto, polissíndeto, tá? Então, o último elemento de descrição utilizado é uma figura de linguagem.
aí temos o exemplo, né, dessa figura de linguagem. Eslovênia é descrita muitas vezes como uma mini Nova Zelândia. Que figura de linguagem é essa? É a comparação, porque ó, a Eslovênia é como, né, então você está comparando a Eslovênia a essa Nova Zelândia, né? Então a Eslovênia é como uma mini Nova Zelândia, é uma comparação aí de países, beleza? Então, queridos, nós falamos sobre o que é um texto descritivo, falamos que essa descrição pode ser subjetiva, pode ser objetiva também, né? E vimos aqui a importância, né, dessas palavras, desses verbos, aqui nesse caso, né, em que nós vimos, então, uma coluna de turismo, nós vimos que nós temos adjetivos, né? Nós temos, então, esses verbos que mostram, que indicam o estado, certo? E aí é isso, queridos. Espero que a aula tenha sido proveitosa, espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula de hoje, o nosso assunto. Na próxima semana, nós faremos exercícios, então, sobre o capítulo 6, beleza? Para que nós possamos, dessa forma, fixar esse conteúdo de uma maneira mais significativa. É sempre bom fazer exercício, beleza? Então, queridos, é isso. Muito obrigada por estarem aqui. É sempre um prazer estar com vocês. E, então, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e uma ótima semana.